Olá, aluno, tudo bom com você? Hoje começamos mais um conteúdo dentro da disciplina Agricultura Vertical e Técnicas de Cultivo Hidropônico e hoje vamos trabalhar nutrição de plantas. Então vamos falar, sobre a nutrição no desenvolvimento das plantas no cultivo hidropônico. Bom, pessoal, sabemos, que a planta cultivada no solo convencionalmente, ela absorve nutriente de que jeito? Através de uma solução, O nutriente está ali no solo e somente quando esse solo recebe água é que esses nutrientes são absorvidos para a planta. Então, é uma solução, porém só que no solo. No sistema hidropônico, a planta também absorve os nutrientes através de uma solução. A diferença é que os nutrientes já estão dissolvidos em água e amplamente disponíveis para as plantas. Bom, a gente já viu, uma disciplina dentro desse curso sobre nutrição de plantas. No sistema convencional ou no sistema hidropônico, pessoal, isso não muda. A planta tem os nutrientes, os macronutrientes, que são aqueles requeridos por maior quantidade, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Temos os micronutrientes, que também são essenciais, porém exigidos em menor quantidade, que é o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. E temos o silício, que é um elemento auxiliar que vai ajudar essa planta a se desenvolver melhor. Tanto, pessoal, no cultivo, convencional no solo, quanto no sistema hidropônico, os nutrientes eles alteram o pH, né? Esses nutrientes podem alterar então o pH na solução do solo, quanto na água, do sistema hidropônico. Então nós temos aí nutrientes que acidificam, que reduzem esse pH, como nós também temos nutrientes que elevam esse pH, tornando ele neutro e até mesmo alcalino. Bom, pessoal, e por que devemos cuidar tanto, do pH dessa solução nutritiva? Porque é o pH que determina a quantidade de nutrientes disponível para a planta. A planta pode, suportar pH entre 4,5 a 7,5. O pH em si não vai causar tantos efeitos fisiológicos, porém ele tem efeitos indiretos, como a redução da disponibilidade de nutrientes, o que compromete o crescimento e desenvolvimento da planta. A solução nutritiva é um meio pelo qual, os nutrientes que são previamente dissolvidos na água são colocados à disposição das plantas e é tida como uma das partes mais importantes de todo o sistema hidropônico, sendo que o mau uso pode acarretar a sérios prejuízos às plantas. Muitos cultivos hidropônicos não obtêm sucesso, principalmente devido a esse desconhecimento dos aspectos nutricionais do sistema de produção, o qual requer formulações e manejo adequado para cada solução nutritiva. E nenhuma solução, pessoal, é superior à outra, tá? No que diz-se à composição, pois as plantas têm uma acentuada capacidade de se adaptar a diferentes condições nutritivas. O adequado fornecimento de nutrientes vai estar diretamente relacionado com o volume de solução, o estado de desenvolvimento das plantas, a taxa de absorção dos nutrientes e a frequência de renovação e reposição de nutrientes na solução nutritiva. Ou seja, a qualidade dessa solução nutritiva, pessoal, está muito ligada ao tipo de planta que está sendo cultivado. E essa solução nutritiva, pessoal, ela deve ser monitorada diariamente, tá? É constante essa observação. A gente deve completar o volume do reservatório com água, promovendo-se, após uma boa homogeneização,
a gente faz as medidas do pH e da condutividade elétrica. A gente sabe que o pH é que controla a quantidade de nutriente disponível para a planta. Já a condutividade elétrica, pessoal, ela é monitorada com auxílio do condutivímetro, que é um aparelhinho super tranquilo de estar manuseando ele, que fornece informações indiretas sobre a concentração dos nutrientes e a necessidade de reposição destes, a solução nutritiva. Então, a gente tem que fazer a medida do pH e também a da condutividade elétrica. Por quê? É a condutividade elétrica que fala para a gente se estamos ou não precisamos repor os nutrientes. Só que essa condutividade elétrica, pessoal, ela não fornece, tá, a concentração individual de cada elemento, não. Então, para a gente saber, está faltando somente nitrogênio, ou está faltando somente potássio, só análise química para dizer isso. A condutividade elétrica só vai falar para a gente se está precisando acrescentar mais nutrientes naquela solução, e quando eu falo mais nutrientes, são todos ou não. Bom, pessoal, e o pH, ele é medido com auxílio do pH-metro, tá? E qual que é o valor ideal aí dessa faixa, né, do pH? Entre 5 e 7, né? A gente já conversou sobre isso. Valores abaixo de 4, eles podem afetar, né, e vão afetar a integridade das membranas celulares. E valores acima de 6,5 vai acontecer o quê? A deficiência de micronutrientes, principalmente a de ferro. O ferro é muito sensível ao pH. E uma ideal solução nutritiva, pessoal, depende não somente das concentrações dos nutrientes, mas também de fatores ligados ao cultivo, incluindo o tipo do sistema, os fatores ambientais, né, que época do ano estão, por quê? Por causa da questão do período da luz. Também depende do estágio fenológico, que a espécie vegetal se encontra e a cultivar em produção. Isso é tão sério, pessoal, só por exemplo, para culturas que possuem fase reprodutiva como interesse comercial, a produção de flores, exemplo, brócolis, a relação NPK considerada deve ser diferente da usada para o desenvolvimento vegetativo. No período da floração e frutificação, deve-se reduzir a relação NK e aumentar pK, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de nitrogênio, vou aumentar minha quantidade de potássio e reduzir a minha quantidade de fósforo. Então, a solução nutritiva ela é composta por água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento do vegetal, tá? No preparo da solução nutritiva, pessoal, é muito importante que seja tomado alguns cuidados, como conhecer a qualidade da água e as características químicas e microbiológicas dessa água, observar a relação custo-benefício do fertilizante utilizado, certo? E evitar misturas da solução concentradas de nitrato de cálcio com sulfatos e fósforos. Por quê? Porque isso causa uma reação química e alguns nutrientes eles não ficam disponíveis para a planta, tá? Mas eu vou deixar uma tabelinha lá no final para vocês poderem observar isso. Para se realizar, pessoal, a solução nutritiva, devemos escolher o fertilizante. E de que forma escolhemos esses fertilizantes? Primeiramente, de acordo com o preço, a disponibilidade dele na sua região, qual forma química se encontra nesse fertilizante, qual a solubilidade dele na água, o grau de pureza, né, qual a concentração do produto que eu estou comprando, poder de acidificação e alcalinização, ou seja, poder, né, de mexer com o meu pH, poder salinizante, que é a quantidade de sal, e o sal é prejudicial para a planta em altas concentrações, e a praticidade do uso. Se ele vai vir sólido ou líquido, o que é mais prático para mim? E a solução nutritiva é fornecida às raízes das plantas, deve conter todos os nutrientes em concentrações e proporções ideais para cada estágio fenológico da planta.
E esses nutrientes, pessoal, numa solução nutritiva comum de cultivo, a gente trabalha miligramas por litro, ou seja, baixíssimas concentrações. Quando eu falo solução nutritiva, a gente tem uma solução nutritiva inicial, quando eu vou colocar minha planta, né, no sistema hidropônico. Quando eu vou iniciar ela, eu vou tirar as mudas e implantar ela no meu sistema hidropônico. A minha condutividade elétrica deve estar em 1,5 e meu pH na faixa de 6,3. E após, pessoal, eu implementar, né, minha cultura ali, ter essa primeira solução nutritiva, eu posso trabalhar com a solução nutritiva chamada de concentrada, certo? Também são denominadas como solução de estoque ou concentrada, onde a concentração dos nutrientes é bem maior, podendo ser de 50 a 200 vezes mais concentrada que a solução nutritiva inicial fornecida às raízes da planta, tá? Então, essa seria uma solução nutritiva final. Então, os nutrientes não são tratados mais em miligramas, e sim gramas por litro. Por que eu preparo essa solução nutritiva concentrada? Eu preparo ela e deixo ela guardada. Então, eu vou repondo aos pouquinhos, de acordo com a minha necessidade, né, da condutividade elétrica, nos meus tanques, na água, né, fazendo a mistura da água. Então, a primeira eu faço ela fraquinha, adapto às plantas, e depois eu posso trabalhar com essa solução nutritiva concentrada para facilitar o meu dia a dia. Porém, pessoal, tem que tomar muito cuidado na elaboração da solução concentrada. Eu tenho que ter certeza que os meus fertilizantes foram todos solubilizados, ou seja, diluídos, e eu também tenho que ficar de olho no quê? Na compartibilidade entre os fertilizantes, né? Para não haver reações e eu acabar perdendo um ou outro nutriente. Nessa tabela, pessoal, e nas próximas duas, eu trago para vocês o que? Os fertilizantes que eu tenho disponível e para compra, as fórmulas, né? Como eles são formulados, qual o teor do elemento, né? Então, um exemplo, ureia. Eu tenho 45%. Então, a cada 100 quilos que eu compro de ureia, 45 é quem? Nitrogênio. E a solubilidade. Como assim, Ana? Quantas gramas desse material por litro de água a 20 graus Celsius? Então, eu posso diluir 1,30 kg de ureia para cada litro d'água em torno de 20 graus Celsius. Se eu já tiver a 25 graus Celsius minha água, eu posso estar diluindo 1 kg, 190 gramas, em 1 litro de água de ureia. Então, até a temperatura da minha água influencia nessa diluição do nutriente. Então, pessoal, nessa tabela eu trago para vocês, né, na primeira coluna, os fertilizantes, tanto na primeira coluna quanto na primeira linha, e ver se eles são compatíveis ou não. Um exemplo, nitrato de amônio. É compatível com a ureia, é compatível com o MAP, DAP, cloreto de potássio, entre outros. Já, pessoal, o MKP, ele não é compatível com algum? Sim, com nitrato de cálcio. Tem que se tomar cuidado, então, com essa mistura. Igual eu tenho, deixa eu ver aqui para vocês, cloreto cloreto de potássio. Ele é incompatível com algum? Não, ele é compatível com todos os nutrientes. Então eu tenho que ficar de olho somente nessa incompatibilidade dos nutrientes. Mas se um nutriente meu não for compatível, o que eu faço? Prepara ele separado, tá? Então eu faço uma mistura de um único nutriente separadamente e dos demais que são compatíveis juntos.
E, pessoal, eu deixo também para vocês lá 3 materiais complementares da aula de hoje, muito bons, tá? E também deixo 2 vídeos de um produtor ensinando a fazer a solução nutritiva, né? O preparo desses nutrientes e essa questão de incompatibilidade de nutrientes. Então, para quem gosta do assunto e tem curiosidade, eu deixo lá para vocês 5 materiais relacionados a essa aula. Nossa próxima aula é tipos de substrato e vai ocorrer dia 24/9.